Mulher salvadora. Se você não assistiu à introdução que fiz sobre codependência ou dependência emocional, eu te convido a buscar aqui esse tema e assistir. Fará total sentido para você seguir aqui comigo. Será que eu sou codependente? Será que eu sou uma mulher salvadora? Eis a questão. Lembra que mencionei que o papel do salvador é o mais comum numa relação de codependência? Depois vem a vítima, depois o agressor ou perseguidor. Resumidamente, o papel do salvador explica exatamente o que significa o termo que é salvar. Salvamos sempre que assumimos a responsabilidade por outro ser humano, pelos seus pensamentos, emoções, decisões, comportamentos, crescimento, bem-estar, problemas ou até destinos. Já o papel de vítima é como se eu tivesse pendurada na ponta inferior de um triângulo, ávida para ser salva. Comporta-se como incapaz, impotente e necessitada de estar nesse contexto. Nem o Salvador acredita que ela realmente seja capaz de responsabilizar-se por si mesma. E após o salvamento dessa vítima indefesa, é comum surgir por parte do Salvador um ressentimento por ter sido obrigado a salvá-la, e então o perseguidor ou algoz entra em cena. Lembra da dinâmica do triângulo de Gardner que eu mencionei lá no primeiro vídeo? Então aqui são esses três papéis. Eu tenho outro vídeo completo falando sobre a vítima e falando também sobre as outras duas dinâmicas que nós mulheres mais vivenciamos. Vale a pena você assistir. Busque aqui, ok? E quando esse salvador entende que foi obrigado a salvar essa vítima, emerge um outro personagem, né? Ele precisa estar na posição de controle caso a vítima não esteja suficientemente submissa e passiva. Ele passa então a sentir contrariado, ressentido, e automaticamente o perseguidor vem à tona. Quando esse salvador se dá conta do quão generoso e magnânimo foi para ajudar a vítima, e quando essa vítima não se comportou bem da forma devotada que ele espera, surge então o perseguidor. Quando o perseguidor passa a ser hostil, mal-humorado, irritado em relação à vítima. E ambos invertem os papéis dentro dessa dinâmica nociva. E olha que interessante, a salvadora da pátria pode até transitar nessas três posições. Todos nós, em algum momento da vida, sofremos algum tipo de trauma, seja ele rejeição, abandono, ou que fomos castrado, podado, ou seja, recebemos um não na vida. Todos nós carregamos uma criança ferida, de alguma forma está dentro de nós. A salvadora está disposta a ajudar a vítima a qualquer custo, mudando toda a sua vida e estruturando as suas ações para atender às necessidades do outro. A salvadora tem muita dificuldade de reconhecer as suas próprias feridas. Inconscientemente, ela faz para o outro, para não ser abandonada, e muitas vezes se prejudica ao fazer tanto. A salvadora não dá conta de perceber a existência da sua criança ferida. Então, ela não olha para a sua própria dor. Ela não olha para nada que não seja a sua força. Ela precisa ser sempre uma heroína, uma pessoa incrível que está ajudando todo mundo. Chamam também ela de fazedora, tarefeira, faz o que ninguém faz o que ninguém dá conta de fazer. E ela não percebe dentro de si a necessidade de ser ajudada, de ser apoiada, a necessidade de também ser cuidada. Porque independentemente da força dos recursos que todos nós temos, todos precisamos desse cuidado, desse aconchego. Precisamos receber para equilibrar a nossa vida entre o dar e receber. Porque toda vez que ela recebe apoio, recebe esse olhar cuidadoso de alguém que se coloca à disposição dela, é como se ela se sentisse até ofendida. É um movimento inconsciente.
Mesmo porque ela entende que essa pessoa está em pé de igualdade com ela, e isso não a deixa confortável. Ela sempre precisará estar numa posição superior. Olha como é pesado. Ela sempre vai querer que as pessoas estejam um pouquinho abaixo dela, mas no sentido de que ela não reconhece a capacidade ou a autossuficiência desta outra pessoa em lhe ajudar. Muito forte, não? Porque nesse lugar acima, superior, que ela pode mostrar o seu poder. É aí que ela se sente confortável. E olha que interessante, a dinâmica de uma salvadora é negar a sua própria vítima, a própria vulnerabilidade, a fragilidade de si mesmo. Então, como eu não consigo olhar para aquilo que eu preciso curar dentro de mim, então eu procuro pessoas nas quais eu inconscientemente projeto as minhas próprias dores e angústias e exercito o meu lado de salvadora, de cuidadora. É como se eu abrisse os meus braços e pedisse ao universo mais para mim de quem precisa ser cuidado ou salvo. E aí eu não sou mais a Ali, coitadinha, ferida, abandonada, vitimizada, toda cheia de problemas. Eu sou a Ali, superprotetora, cuidadora, dito a Mulher Maravilha que dá conta de tudo, que faz o que ninguém dá conta de fazer, percebe? Eu me coloco numa posição superior. Então esse papel também é interpretado como uma forma de roubar energia do parceiro, das outras pessoas ao seu redor, porque a sociedade que a gente vive exalta, enaltece muito esse papel daquele que vai lá e faz e acontece, daquele que dá conta de tudo, que cuida de tudo. Mas aqui também estamos falando de uma pessoa que manipula as outras pessoas. Ela fará de tudo para que a vítima dance a música dela. Então não deixa de ser um papel de manipulação ou de até abuso. Digamos que não é um abuso explícito, mas é um abuso implícito, ok? E como eu transito nessas três posições de codependência? Se eu sou contrariado, frustrado ou questionado, eu mudo o papel. Eu vou para o vitimista ou para o algoz, o agressor. Por exemplo, se eu sou questionado ou criticado pela minha postura, eu vou para o seguinte argumento: depois de tudo que eu fiz para você, é assim que você me agradece? Não sei se você já ouviu essa fala, né? Você não sabe me valorizar, você não valoriza tudo que eu faço para você. É esse o discurso do Salvador se vitimizando em alguns momentos. Em outros vai para a grosseria, começa a julgar as coisas, a bater na mesa, a amedrontar o outro. A dinâmica da codependência é essa: cada hora eu posso estar em um lugar, mas normalmente ocupo uma posição na maioria do tempo. E dentro desse contexto, validado pela ciência, eu abro aspas aqui para associar a consciência sistêmica a esta dinâmica toda que acontece. E aí eu te pergunto, o que uma mulher salvadora faz com o seu marido? O que vocês acham que essa postura, a postura de uma salvadora, faz com o seu relacionamento? Ela de tanto fazer, de tanto fazer, de tanto fazer melhor que ele, ela o incapacita. Ela incapacita ele de fazer. E aí, quando eu incapacito alguém de fazer, eu não dou o direito dele tentar, dele se desenvolver, dele fazer melhor, melhor que eu, entendem? Quando eu faço por ele, eu tiro o principal atributo de um homem, a sua força. Tiro também a sua dignidade muitas vezes, tiro a sua hombridade, eu tiro a sua masculinidade. Compreende, amadas? E aí, o que resta dessa relação, desse casamento, em total desequilíbrio? Resta um casamento, uma relação sem força masculina, e isso não se sustenta. Mas calma, amadas, nós vivemos numa sociedade de mulheres salvadoras. E se você se identificou com esse papel, a saída para isso
é você começar a reconhecer os seus pontos cegos, os seus pontos de vulnerabilidade, as questões internas que te fazem agir assim. É refletir o porquê de estar melhor nessa posição, quais os ganhos inconscientes que você está tendo, o que você procura fugir, do que você procura fugir, qual é o contexto que você não quer experimentar novamente. Comece a se perceber e busque ajuda profissional. Esse é o caminho. A saída para cada posição é entender o significado, entender o que você escolhe deixar de olhar enquanto você está atuando nessas dinâmicas, salvando o mundo de alguém. Entenda que você só tem esse vício de cuidar das pessoas porque você não conseguiu ainda desenvolver o cuidado mais importante que existe, que é o seu autocuidado, ok? E neste ambiente não há espaço para julgamentos, e sim para clareza e consciência. Então, tenha autocompaixão ao ouvir tudo isso e se identificar. E saiba que foi assim que a vida te ensinou a amar e se relacionar. Sem dúvidas, você aprendeu a ser assim com as suas próprias experiências, com tudo que viveu até hoje. É possível se tratar e sair dessas dinâmicas. Se fez sentido para você esse vídeo, curta e compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir tudo isso, ok? Lembra, nós só podemos mudar aquilo que enxergamos. Do contrário, viveremos essas dinâmicas destruidoras por uma vida inteira. Até o próximo vídeo.